Finalmente chegou a vez de darmos uma breve destrinchada na Varvara Pilipenko, que é a chefe da 8ª unidade do Corpo Antidemônio. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito o seu apoio. Assim como a maioria das waifus, ela também foi introduzida pela primeira vez no capítulo 46, na primeira reunião com todas as chefes das unidades. E nesse capítulo em questão não deu pra ter uma boa noção de quem ela realmente era, já que a Varvara se manteve em silêncio durante toda a reunião. Mas a partir do capítulo 110, durante um mini arco de treinamento entre a unidade da Kyoka e da Varvara, ela começou a ganhar mais destaque. Sendo que é bom mencionar que logo de início, a heroína falou que desprezava o protagonista, simplesmente de forma gratuita. Claro, dá pra entender que ela também era bastante ignorante a respeito do Yuki, e que a Varvara tinha e tem uma forte admiração pela Kyoka, que influenciou nesse desprezo, mas já já isso vai ficar mais entendível. No capítulo 111, o Yuki até tentou tirar a limpo essa situação para não estragar a relação entre as unidades, a unidade dela e da Kyoka. E com isso temos uma explicação sobre o background da Varvara, que esse desprezo pelo protagonista estava ligado com sua habilidade de escravo, né, falando sobre o Yuki. Mas vamos por partes. Primeiro precisamos saber sobre a infância desta heroína, depois voltamos para o desprezo pelo Yuki. A Varvara é filha dos líderes de uma organização criminosa do Japão, onde ela menciona que teve uma infância com muito amor e carinho, algo realmente esperado para uma criança. No entanto, à medida que ela foi crescendo, a Varvara foi percebendo o quão errado era o trabalho dos pais dela, o trabalho entre aspas. E pelo fato da família dela ter acesso a coisas ilegais, não seria impossível de obter o pêssego da dimensão do mato, assim com eles dando a fruta para a Varvara ainda quando ela era apenas uma criança, com a heroína explicando que a bênção do pêssego concedeu a ela uma habilidade de criar um espaço vazio, que garante a ela superioridade contra os oponentes que forem atraídos para esse espaço, usando esse poder para derrotar os inimigos da família dela durante a infância. E já já eu vou entrar melhor nesse assunto das habilidades, mas por enquanto é isso que precisam saber. O fato é que por conta de ter crescido nesse ambiente criminoso, a Varvara desenvolveu uma personalidade mais fria e melancólica. E a pessoa que descobriu sobre esses poderes dela foi Aren Yamashiro. Basicamente, a investigação do pêssego roubado acabou levando Aren até ela, e consequentemente levou a ser recrutada para o corpo antidemônio. Com isso, a pessoa que ficou encarregada da Varvara na organização foi a Kyoka, de ajudar ela com o treinamento e adaptação. E a partir disso, a Varvara começou a criar uma forte admiração por ela, tanto pelo fato da Kyoka derrotar Shuki sem depender de nenhum poder, como também pela própria personalidade gentil dela. E por conta disso, a Varvara chegou à conclusão que a Kyoka era preciosa, despertando algo quente no coração gelado dela. Além disso, ela comenta que sua habilidade também passou por uma grande mudança, sendo que inicialmente o espaço que o poder dela criava era totalmente vazio, mas após conhecer a Kyoka, esse mesmo espaço virou um templo de fé para ela, literalmente uma catedral para Kyoka. Tá, mas de onde exatamente estava vindo esse desprezo pelo protagonista? Basicamente, isso era algo que estava ligado com as recompensas Eti que a Kyoka deveria dar ao Yuki, dar obrigatoriamente, simplesmente por ser algo imoral, sabe? Simplesmente isso. No entanto, por conta do protagonista se sentir confortável dentro desse espaço criado pelo poder da Varvara, ela entendeu que o Yuki não tinha realmente nenhum pensamento sujo em relação a Kyoka, assim falando que iria mudar sua forma de pensar a respeito dele. E tudo isso que eu falei está lá no capítulo 112. Nesse capítulo em questão é onde se dá início essa relação entre a Varvara e o Yuki, dois personagens que se conectam através da admiração que eles sentem pela Kyoka. Neste vídeo de hoje eu não vou entrar em detalhes a fundo sobre o arco inteiro da Varvara, mas é importante ressaltar o quão poderosa ela é, já que foi capaz de derrotar um dos deuses do trovão. No geral, a batalha dela contra a Fukuma foi facilmente uma das melhores do mangá na minha opinião, que foi do capítulo 117 até o 120. Durante o clímax dessa luta, mesmo com a Varvara estando toda cortada pelos ataques da Fukuma, a fé dela pela Kyoka foi muito maior do que a dor, e assim ela usou a estátua da Kyoka para finalizar a Fukuma com um golpe de espada, que dividiu ela em duas, literalmente, assim desintegrando o deus do trovão.
Sendo que é bom mencionar que a Varvara sempre teve uma leve vantagem nessa batalha, por ter aprisionado a Fukuma dentro do espaço criado por sua habilidade. Ela indiscutivelmente é uma personagem muito poderosa. Fora que também é bom deixar claro que essa admiração dela pela Kyoka não é por amor, não é por romance. Ela literalmente vê a Kyoka como uma divindade, alguém que a Varvara se inspira e deposita toda a sua fé. Pelo menos até este momento, tudo o que sabemos é que não é uma questão de Yuri, apenas admiração, apenas admiração. Por outro lado, não seria estranho se ela tivesse um grande avanço no romance com o protagonista, já que os dois têm algo em comum que une eles, que é a Kyoka, por causa dessa admiração, dessa idolatria. E é como eu disse já com outras heroínas, eu não sei o quão a fundo o autor vai ir com esse desenvolvimento de romance entre o protagonista e as demais heroínas, com exceção da Kyoka, mas só esperando pra ver, né? Só esperando mesmo. A Varvara sabe de toda a dedicação do protagonista, e passou a ser alguém que ela tem um carinho muito grande. Eu só acho que ela vai se conter mais por causa da Kyoka. Provavelmente ela não vai querer ter um grande avanço no romance sem a permissão de sua santidade. Obviamente excluindo as recompensas, né? Isso aí é um caso à parte. Mas beleza, por fim vamos ver seus poderes e habilidades. Não é mistério pra ninguém que ela é uma heroína muito poderosa, não é à toa o seu posto de chefe da 8ª unidade. A sua bênção do pêssego foi nomeado de Panteão. Basicamente ela tem a capacidade de manifestar um espaço vazio que pode conceder superioridade a ela contra seus oponentes, os oponentes que ficarem presos dentro desse espaço. Basicamente ela pode conjurar uma massa negra que agarra os oponentes e atrai eles para esse espaço. No entanto, após se juntar ao corpo antidemônio e conhecer a Kyoka, o Panteão acabou evoluindo, manifestando literalmente uma catedral, que pode causar efeitos dependendo das relações entre todos dentro da catedral e a Kyoka. Por exemplo, o primeiro poder é o louvor. Se todos os presentes na catedral tiverem um certo respeito pela Kyoka, a catedral irá curar e recuperar todos que estiverem dentro dela. O segundo é o sermão. Se houver alguém presente que não saiba o suficiente sobre a Kyoka, todas as formas de conflito serão proibidas por 1 hora, o que geralmente inclui durante esse tempo uma palestra sobre a Kyoka. É literalmente isso. O terceiro é os paladinos. Se houver uma pessoa que odeia a Kyoka, como consequência a catedral irá criar um grupo de paladinos para derrotar um indivíduo. E o quarto é a Guerra Sagrada. Se houver alguém presente que blasfeme o bom nome da Kyoka, a estátua da heroína irá ganhar vida com o único propósito de ferir o ofensor. E como podemos notar, tudo gira em torno da Kyoka. Essa idolatria, esse sentimento que a Varvara tem em relação a Kyoka é tão grande, mas tão grande, que o poder se moldou com base nisso, se moldou com base nessa fé pela Kyoka. É incrível isso. Não esquecendo também do Komaino, que é a forma de escravo do Yuki com a Varvara. Basicamente permite que o Yuki produza uma barreira que pode queimar os Shukis ao redor, mas também tem algumas capacidades ofensivas, como usar sua cauda como chicote e lançar seus punhos como um foguete. E para finalizar, graças ao pêssego temos o básico, resistência e força aprimorada. No mais, eu acho que era isso sobre a Varvara Pilipenko. Tinha mais algumas coisas, mais algumas curiosidades sobre ela, mas por hoje era isso. É uma personagem muito bonita e muito poderosa, com uma habilidade bem peculiar, já que praticamente tudo tem ligação com a Kyoka. Eu gosto bastante da Varvara, é uma personagem que eu gosto bastante. E é isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!